Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala aí, xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, hoje eu não estou aqui no Milk Chess Móvel, né? Aqui parece que o pedreiro aqui de cima, hoje de manhã estava bastante intensa a martelada aqui no apartamento de cima, mas pelo visto ele deve ter ido almoçar. Então vamos aproveitar aqui, Grichuk contra Nepomniachtchi, nona rodada do torneio de candidatos. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Grichuk abre aqui com o peão dama D4. O Nepomniachtchi, o líder do torneio, segue aqui com o cavalo em F6. Temos C4 aqui pelo Grichuk, G6. O Nepomniachtchi vai fazendo uma formação. Não sabemos ainda se ele vai jogar uma defesa índia do rei ou se ele vai jogar uma Grunfeld. Vamos lá. Cavalo C3 foi jogado pelo Grichuk. E aqui, se o Nepomniachtchi vai para bispo G7, D6, roque, faz a formação da defesa índia do rei, tá, pessoal? Mas aqui, então, o Nepomniachtchi prefere seguir com a defesa Grunfeld, aqui com o lance D5, que é bastante arriscado aqui. É uma abertura muito perigosa, é difícil de jogar isso de brancas, é difícil de jogar isso de negras. A pessoa tem que ter estudado bastante. Vamos ver. C por D5, cavalo por D5, E4 atacando o cavalo. Cavalo por C3 e aqui B por C3. Na Grunfeld, as negras permitem as brancas construírem um centro forte de peões para depois minar esse centro e atacar esse centro. Primeiro bispo G7 foi jogado pelo Nepo. Cavalo em F3 aqui pelo Grichuk. E C5, é isso que os jogadores de Grunfeld fazem, já atacam aí o centro. Tem sempre o incômodo, o peão não pode sair, cai o peão aqui em C3 com cheque, cai a torre. Então já começa a incomodar. Aqui torre B1 foi jogado pelo Grichuk, imediatamente tirando a torre aqui da diagonal de casas escuras e também pressionando aqui o peão de B7. Temos roque aqui pelo Nepomniachtchi e agora H3, uma variante aqui bastante rara de se jogar. Em geral a turma desenvolve aqui com bispo E2, de longe é a linha principal aqui. Bispo E2, C por D4, C por D4, dama em A5, cheque, bispo D2, dama por A2, por exemplo. É uma linha bastante conhecida em roque aqui pelas brancas. E aqui as pretas jogam com um peão a mais, são dois peões passados e conectados na ala da dama. No entanto, as brancas ficam com uma maioria central de dois peões contra um. Vai para jogos bastante interessantes aí. Mas o Grichuk preferiu jogar aqui com H3. Temos cavalo C6 agora pelo Nepomniachtchi. E aqui D5, um lance corajoso aqui do Nepo. Enfim, ainda aqui a gente já tá em linhas mais raras, pessoal. A gente não pode falar que aqui já é uma linha conhecida, nem nada disso. Achei muito interessante esse lance aqui do Grichuk, que ataca o cavalo e deixa o peão aqui de C3. O Nepomniachtchi deixa o peão, ele pega, como todo bom russo, aceita aí os gambitos, né? Bispo por C3, cheque. Temos aqui bispo D2 cobrindo cheque. Bispo por D2, cheque, dama por D2. E aqui cavalo D4. Uma outra possibilidade aqui para o Nepomniachtchi seria jogar com o cavalo em A5, mas o cavalo aí no canto não é um cavalo muito ativo. O Nepomniachtchi preferiu devolver o peão agora jogando cavalo D4. O Grichuk segue com cavalo por D4, C por D4 e aqui ele poderia perfeitamente recuperar o seu peão gambitado com dama por D4. Mas o Grichuk prefere seguir aqui com bispo C4, né? Aqui interessante a decisão do Grichuk. Ele poderia jogar aqui simplesmente dama por D4 e depois G6. Sim, o peão está cravado, se não está caindo a dama, mas ele poderia defender tranquilamente com bispo C4. Depois G por D5, bispo por D5 e bispo E6, colocando pressão no ponto de D5, poderia seguir com roque e a gente teria uma posição aí bastante equilibrada. Mas o Grichuk preferiu não jogar dessa forma e aqui depois de C por D4 ele não faz o lance dama por D4 e segue com bispo C4 jogando com um peão a menos, portanto. O Nepomniachtchi segura a rapadura aí, faz o lance C5, protege o seu peão aí de D4, né? E aqui a partida seguiu com roque, tá? Se o Grichuk tivesse capturado aqui en passant, D por E6 en passant, simplesmente bispo por E6 aqui poderia ser jogado e as pretas têm um peão passado bastante perigoso na posição. Então por isso que aqui o Grichuk preferiu simplesmente fazer roque e agora as brancas têm um peão passado na coluna D, as pretas têm também um peão passado na coluna D e o Nepomniachtchi tem um peão a mais. Que frieza do Grichuk jogar isso contra o Nepomniachtchi, né? Realmente ali ficar com um peão a menos, né? Agora a ideia do Grichuk vai ser a seguinte, ele vai minar aqui o peão de F4. Então o Grichuk está buscando um jogo ativo, está buscando aqui linhas que possam fugir aí de caráter de empate.
A partida seguiu com dama D6 e agora F4 aqui pelo Grichuk o ponto todo, né? Dama D6 para esse peão, aqui o peão passado, e agora F4 tenta trabalhar aqui em cima da defesa do peão central, né? Então um ataque aqui para o peão de E5. Torre B8 foi jogado, temos F por E5, dama por E5, e aqui ao invés de torre de B aqui em D1, fazer pressão no peão central, o Grichuk joga com dama em F4, um lance bastante interessante, fazendo pressão aqui no ponto de F7 já, e claro, atacando a dama, atacando a torre, praticamente forçando as trocas. Aqui dama por F4, foi jogado torre por F4 e aqui torre E8, então o Nepomniachtchi vai jogando lances ativos, um lance corajoso aqui do Ney. Para F7 virou um alvo, ele tira a defesa de F7 e vai para cima do peão de E4. Aqui a turma é braba, pessoal, aqui a turma é braba. Os russos não brincam em serviço, né? Russo é um ser corajoso, né? A partida seguiu aqui com o bispo B5 atacando a torre e agora a torre D8. A torre de B em F1 seguindo com a pressão lá em F7. E aqui bispo D7, um lance frio aqui do Nepomniachtchi, permitindo a captura lá em F7. A bispo C4 foi jogado aqui pelo Grichuk. Aqui na verdade não dá tempo, né, pessoal, de capturar em F7. Foi um lance sagaz aqui do Nepomniachtchi. Não dá para capturar em F7 porque está caindo o bispo, né? E não dá para capturar aqui primeiro porque aí a torre recaptura protegendo lá em F7. Então tá certo, o Grichuk segue com o bispo C4 ameaçando trazer mais um ataque lá para F7. Torre de B em C8, o Nepomniachtchi segue não dando tempo aqui, persegue o bispo agora do Grichuk. Bispo B3 e agora bispo B5. Mais uma vez o Nepomniachtchi vai incomodando, ataca agora a torre de F1, torre F2. E aqui sim, mais um lance frio aqui do Nepomniachtchi A5, deixando capturar lá em F7. E aqui então, a grande ameaça do Nepomniachtchi é a 4, né? Então a partida seguiu aqui com D6, colocando fogo aí no tabuleiro, pressão lá em F7. Se ele tivesse capturado simplesmente aqui em F7, a gente sabe que o Grichuk não estava com muita fome de recuperar peão. Nessa partida ele já mostrou isso, né? Mas aqui poderia seguir torre C1, por exemplo, cheque, rei H2, A4, com um bom jogo aí para o Nepo, né? Nada a temer. Então, depois de torre por B7, poderia seguir até com A por B3, complicando tudo. Torre por B5, torre C2 seria uma possibilidade, atacando a torre, enfim. O Nepomniachtchi teria um contra-jogo e bastante ativo. Então aqui, o Grichuk preferiu não ir para essas linhas e dar toda a iniciativa aí para o Nepo. E seguiu aqui com D6, trazendo mais um ataque aqui para o ponto de F7. Temos bispo C4 aqui pelo Nepomniachtchi, tudo calculado, né? Essa turma não fica em dificuldade, é incrível. E agora, o Grichuk aposta todas as fichas no próximo lance. Ele poderia tranquilamente trocar aqui em C4 e depois capturar F7. Mas ele prefere jogar torre por F7, né? Aqui realmente buscando suas chances aqui o Grichuk, indo para um sacrifício aqui de qualidade. No sacrifício da troca. E, no entanto, o Nepomniachtchi prefere não arriscar aqui, segue com bispo por B3 simplesmente. Pode parecer estranho pra gente, poxa vida, por que não bispo por F7? Poderia seguir dessa forma até, torre por F7, A4, por exemplo, perseguindo aqui o bispo para não ter ataques descobertos maldosos. E aí depois de bispo D5, mantendo mais uma vez a ameaça do cheque descoberto, poderia seguir rei H8. D7 seria uma possível continuação, torre C7, bispo E6 protegendo aqui o peão passado, e depois de torre C6 atacando o bispo G4, rei G8 perseguindo a torre, torre E7, rei F8 perseguindo a torre, torre por H7 e torre F6, a gente tem uma posição não muito clara. Aqui o computador dá um pouquinho de vantagem até para as negras, mas não é muito claro aqui como é que as negras vão fazer para continuar aqui. E o peão das brancas pode criar muitos problemas aqui na posição, esses peões passados e conectados. O Nepomniachtchi preferiu ir no caminho seguro e não faz, portanto, bispo por F7, vai para bispo por B3, aqui A por B3 e agora torre por D6, capturando mais um peão. Agora temos E5 aqui pelo Grichuk, avançando com o peão passado, torre B6 e aqui torre D7. Também aqui mirando o alvo, que é o peão passado do Nepo. Temos torre em F8 propondo trocas, torre em A2 evitando e pressionando aí o peão de A5. E agora temos algumas capturas aqui. Torre por B3, torre por A5 e aqui torre E3. Indo para cima desse peão aqui, que é o peão passado, é o alvo da posição. Temos torre B5, a torre mantém a defesa do peão de E5 e pressiona B7. E agora a torre E1 cheque. Rei H2, torre F7 aqui. O Nepomniachtchi faz a coisa certa, ele está com receio aqui dessas torres dobradas na sétima horizontal, propõe a troca de uma delas, torre F7. Temos torre de B por B7, torre por D7, torre por D7, torre por E5, torre por D4, fechou o pacotinho do empate, né? Mas eles ainda jogam um pouquinho mais,
Torre E7 foi jogado Rei G1, Rei G7, Rei H2, Torre F7, Rei G1, Torre E7, Rei H2, Torre F7. Ninguém quer dar a mão, né? Mas depois aqui de Torre E4, será que é o Covid? Ninguém quer dar a mão, não é possível, né? Mas depois de Torre E4 aqui, ambos os jogadores concordam aí no empate, né? Claro, a gente gosta de ver vitória, mas foi uma bela partida, né? Acho que o Grischuk mostrou realmente ali uma ideia muito criativa com o Gambito, ficando com um peão a menos e tentando buscando suas chances. Torre por F7, não quis nem saber, ele queria complicar, né? Pra cima do Nepo, buscou a vitória. O Nepo ali soube nas horas de ser corajoso, soube nas horas de ser prudente, né? Então, e tivemos aí esse empate. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. É isso, né? 99,2% de precisão aqui pro Grischuk, 98,8% de precisão pro Nepo. Duas precisões altíssimas, né? Ninguém cometeu nenhum erro. Aí uma imprecisão cada um. O computador deu torre por F7 do Grischuk lá como imprecisão e deu a não captura da torre pelo Nepomniachtchi como outra imprecisão, né? Então ali tivemos ali apenas essas duas imprecisões, no resto uma partida aí perfeita. Pelo gráfico a gente vê isso, né? Realmente ninguém ficou com vantagem, foi uma partida bem equilibrada. Beleza, Nepomniachtchi na liderança conseguiu um empate, o que não é mal, mas acaba dando chance. Agora o Caruana vai com vontade aí, né? O Caruana, o MVL, eles vão desesperadamente buscar uma vitória para subir para a liderança aí do torneio. Beleza, pessoal? O canal Xadrez Brasil segue cobrindo mais partidas aí do torneio de candidatos. Lembrando, últimos dias aí de inscrição também para o curso com o Mestre Fid Lucas Cardoso, tá? Se você quer melhorar o seu xadrez, aproveite aí essa oportunidade. Mais detalhes na descrição aí do vídeo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.